This call is now being recorded. A primeira questão da página 55, ele diz que todas as arestas desse poliedro aí, elas medem 2, né? E aí, todas elas medindo 2, aí a gente vai calcular a área da base vezes a altura, né? Como a base é um triângulo equilátero, a área da base seria L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se o lado é 2, eu vou ficar com 4 raiz de 3 sobre 4. Então eu chego na conclusão que a área da base é raiz de 3. Né? E aí, a altura é 2 também, né? Porque a aresta é 2, então a gente deduz que o volume, que é a área da base vezes a altura, vai ficar o quê? Raiz de 3 vezes 2, que vai dar 2 raiz de 3. A resposta seria a letra B. Segunda questão. Tem a diagonal aí, que diz que é raiz de 14, e tem as dimensões do poliedro, né? No caso, a forma da diagonal é igual a raiz de A vezes B vezes C, né? Que são as medidas que estão aí. A, no caso, é N mais 1, B, N menos 1 e C é N. A ordem que você pegar não vai alterar o resultado, né? E a diagonal é raiz de 14. Então, você ficou com raiz de 14 igual a raiz de N mais 1 vezes N menos 1 vezes N. Certo? Simplificando as raízes, né? Você pode tirar as raízes, elevando 2 menos ao quadrado. Multiplicando aqui, você vai ficar com N ao quadrado menos 1 vezes N igual a 14, né? Porque aqui é um produto da soma pela diferença, beleza? Na verdade, gente, tem um errozinho meu bem aqui. É mais, tá? A mais B mais C, não vezes. Então, vou apagar aqui. É só somando. E ao quadrado, né? No caso, é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, aqui tem quadrado em todo mundo. Então, resolvendo esse primeiro, a gente cancela as raízes do mesmo jeito, né? Aí eu vou organizar, vou botar esse membro aqui para frente, o segundo membro, porque ele tem a incógnita. Então, vai ficar N ao quadrado mais 2N mais 1 mais N ao quadrado menos 2N mais 1 mais N ao quadrado igual a 14. Aí eu posso cancelar esse 2N com esse 2N. Fiquei com 3N ao quadrado, né? 3N ao quadrado mais 2. Esse mais 2 passa para lá negativo. 14 menos 2 fica 12. Aí, N ao quadrado é igual a 4. N será igual a mais ou menos 2, só que como eu estou falando de medida, eu só vou considerar o 2 positivo. Então, N é 2. Se o N é 2, as dimensões desse paralelepípedo aí é 3, né? Aí ele quer que a gente calcule o volume. O volume é A vezes B vezes C. Né? Então, o volume seria N mais 1, no caso, 3. N menos 1 é 1, porque o N é 2, né? E o N é 2. Então, o volume seria de 6. O volume seria de 6 metros, né? Metros cúbicos. 6 metros cúbicos.
Pode apagar, pessoal. Vamos para a terceira. Terceira, determine o volume de uma pirâmide de base hexagonal de lado 40 raiz de 3, cujo apótema é o triplo da altura da pirâmide. A gente sabe que tem a aplicação do Teorema de Pitágoras, em que o apótema ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o lado ao quadrado, né? Onde m é representado pelo apótema. E a questão já nos disse que o apótema é 3 vezes h. E o lado, que no caso é o A, né? Ele já me disse que é 40... o apótema da pirâmide, né? O M. Então, ele disse o quê? Determine o volume de uma pirâmide cujo o apótema é o triplo da altura, certo? Então, o apótema da face lateral, né? Da face lateral da pirâmide é o M. E o A é o apótema da base. O apótema da base, o lado, né? É 40 raiz de 3. E a fórmula do apótema da base é lado raiz de 3 sobre 2, né? Tem a formulazinha no assunto aí. Então, o apótema da base é L raiz de 3 sobre 2 do hexágono. E o apótema, a questão disse que é o lado, no caso, o lado, né? O apótema não. O lado da base, a questão disse que é 40 raiz de 3. Então, a gente tem como chegar no apótema, vai ser 40 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. 40 dividido por 2 dá 20. 3 raiz de 9 é 3, 3 vezes 20, 60. Então, a apótema da base é 60. Então, aqui a gente já pode jogar aqui, ó, porque o M é 3 vezes H, né? Ó. Então, a gente ficou com 3H ao quadrado igual a H ao quadrado mais 60 ao quadrado. Ficou 9H elevado a 2 igual a H ao quadrado mais 3.600, né? E aí, passando o H, a gente fica com 8. H ao quadrado é igual a 3.600 dividido por 8. 3.600 dividido por 8 vai dar 450. E tirando a raiz de 450, né? Não dá para tirar, então a gente tem que fatorar. Vai ficar 15 raiz de 2. 15 raiz de 2 é o valor da altura. E a medida do apótema é 3 vezes 15 raiz de 2, né? Aí a gente precisa calcular o volume. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. A altura a gente já sabe que é 15 raiz de 2. Ok. E a área da base é um hexágono regular. Se você dividir o hexágono regular, ele se divide em 6 triângulos equiláteros, né? Então, a área da base eu posso calcular assim, ó. A área da base seria 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por que 6? Porque são 6 triângulos equiláteros. E a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E o lado eu sei que é 40 raiz de 3. Então, a área da base é 6 vezes
40 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Resolvendo essa bagaceira aqui, você vai encontrar 7.200 raiz de 3, ok? Então, a área da base é 7.200 raiz de 3. Então, a gente encontrou a área da base e a altura. Então, o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3, né? 7.200 raiz de 3 vezes 15 raiz de 3 dividido por 3. Então, isso aí é o volume. Resolvendo, vai dar 3.600 raiz de 6. Beleza? Aqui é 2, tá, gente? Ó, 15 raiz de 2. Eu botei foi 15 raiz de 3. A altura, tá? É 15 raiz de 2. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai chegar no volume 36.000 raiz de 6. 36.000 raiz de 6. Beleza? Dá um tempinho para vocês copiarem. Professor, o senhor poderia tirar a foto e mandar no grupo, por favor? O meu tá todo embaçado aqui. Posso. Não dá pra ver. Obrigada. Vou ver aqui como é que eu faço, porque... Fernanda, eu vou colocar no YouTube, atual. Pode. Se eu for tirar o celular, isso é dificuldade danada para me tirar, porque tá uma gambiarra de ficar desse jeito. Ah, tá bom. Mas tá no YouTube, tá gravando aqui, tá boa a qualidade. Na hora que terminar a aula, Tá eu bom. posto. Tá bom. Obrigada. Posso apagar, gente, para fazer a outra? Vou apagar, viu? Vamos lá para a quarta. A quarta questão é a questão mais simples do mundo, né? E por incrível que pareça, foi uma questão que caiu na Enem. Então, sempre vai ter essas questõezinhas aí que são de graça. Se você souber o basicão, você resolve de boa. Porque aqui você resolve, né? Resolve ela, porque você está estudando esse assunto. Agora, chegar no final do ano, entendeu? Que você passou, não estudou mais esse assunto e estudou outros assuntos. Aí fica um monte de coisa na sua cabeça, né? Então, você tem que lembrar o básico de cada coisa. Se você lembrar, você vai conseguir acertar a maioria das questões, como é o caso dessa questão 4 aqui, ó. Como ela é simples. Você só tem que saber qual é a fórmula do volume do cubo, né? Tem dois cubos, um dentro do outro. Ele quer saber o volume dessa figura aí. Sendo que o cubo de dentro é oco. Então, o volume total é o volume do cubo 2 menos o volume do cubo 1. Né? O cubo 2 é o maior. Então, o volume total seria quem? A aresta ao cubo, né? A fórmula do volume. Como o cubo maior tem aresta 12, então é 12 ao cubo. E o menor tem aresta 8. Então, menos 8 ao cubo. Então, o volume total aí seria, ó, 12 menos 8 elevado, não pode. 12 elevado a 3. Vai ficar, não sei, vou colocar o resultado direto que ele me deu aqui, 1.216, tá?
Então, 1.216, como está em metros, em centímetros, né? Centímetros cúbicos. Então, muito simples, ó, muito fácil. A resposta aí era a letra D. A quinta questão. Um faraó projetou uma pirâmide regular de base quadrada e de lado 100 e altura 90. No seu interior será construída uma câmara com 1% do volume total da pirâmide. Então, o lado dessa câmara mortuária tem a medida de... Como a câmara que vai ser construída ela tem formato de cubo, né? Então, o lado é uma aresta. Então, eu preciso descobrir a aresta desse cubo. Ele tem 1% do volume total. Vamos descobrir qual é o volume total da pirâmide. Seria a área da base, 100. Regular de base quadrada de lado 100. O lado da base é 100. Como é quadrada, é L ao quadrado, né? A área da base, ao quadrado vezes H. Então, seria 100 ao quadrado vezes a altura, que é 90. Como é uma pirâmide, né? É dividido por 3, o volume 1/3. Então, se você resolver aqui, você vai encontrar o volume igual a 300 mil. Beleza? 300 mil, volume. Aí, é o volume total da pirâmide. Porém, a câmara lá de dentro é 1% desse volume. Então, 1% de 300 mil é igual a 3 mil, né? Então, quer dizer que o volume, vou chamar de volume do cubo, tá? Do cubozinho lá onde vai ser a câmara mortuária, é de 3.000 metros quadrados. O volume do cubo é aresta ao cubo. Então, quer dizer que a aresta ao cubo é igual a 3.000. Passando a raiz cúbica, não tem raiz cúbica de 3.000, mas dá para você fazer a fatoração. Você vai ficar com 10 raiz cúbica de 3. Então, essa é a medida da aresta. No caso, a letra A. 10 raiz cúbica de 3 metros. Beleza? Então, esse é o valor da quinta questão. Posso apagar? Ó, a primeira questão, ele mostra um retângulo. E você sabe que se você rotacionar, né? Ele é um cilindro de revolução. Se você rotacionar ele ao redor de um eixo, o retângulo ele forma um cilindro. Ok?
Só que aí, para ele formar um cilindro, ele tem que rotacionar 360 graus. A questão está dizendo aqui que ele vai rotacionar apenas 45 graus. Então, imagina aqui de cima. Vamos olhar o cilindro de cima. Olhando de cima, se você olhar um cilindro de cima, ele é um círculo, né? Olhando assim com a visão de cima. Como ele vai rotacionar só 45 graus, ó, você só precisa descobrir mais ou menos essa parte aqui do volume, ó, desse cilindro. Entendeu? Então, no caso, você vai 45 graus, ó, o total é 360, né? Se você dividir por 45, dá 8. Então, essa parte que está sendo mostrada é a oitava parte do cilindro. Então, você calcula o volume e divide por 8, porque é a oitava parte. Entendeu? Então, o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h. Como a gente está vendo aí, a base, né? O retângulo ele tem 8 como base. Então, o seu raio, né? Vai ser 8. E a altura vai ser 6. Então, π vezes 8 ao quadrado vezes h. Porém, eu quero descobrir a oitava parte, né? Então, eu vou dividir por 8. Aí eu posso cortar um 8 daqui com um 8 de baixo. E aí a gente ficou com 48π. O volume dessa figura aí, né? Com uma rotação de 45 graus. 6 vezes 8, 48, 48π centímetros quadrados, né? Centímetros cúbicos, aliás, né? Volume. Beleza? Então, essa daí é a primeira questão. Bom, a segunda tem um volume de um cilindro e o volume do cone, né? Eles têm uma relação entre si. O volume do cilindro, ele enche 1h30. Então, π r ao quadrado vezes h e enche em 1,5 horas. E o volume do cone está enchendo pela mesma vazão, né? Então, o volume do cone é πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Então, ele enche em quantas horas? Essa é a pergunta, beleza? Como você simplesmente vai conservar a primeira vezes o inverso da segunda, ó, presta atenção, você vai ficar aqui com π r ao quadrado vezes h, né? Multiplicado por x. Fazendo por cruzcredo aqui, né? Ó, igual a πr ao quadrado, πr ao quadrado vezes h, multiplicado por 1,5 e dividido por 3. Concorda? Então, se eu for multiplicar isso aí, eu já posso cortar esses parênteses, porque são iguais, né? πr ao quadrado vezes h, ó, com πr ao quadrado vezes h. Então, eu fiquei com 1,5 sobre 3, que no caso é 1 sobre 2, né? Se eu simplificar, eu fiquei com 1,5 sobre 3. Simplificando por 1,5, é 1 sobre 2. Então, x é 1 sobre 2. Peraí. Tá certo. X é 1 sobre 2. 1 sobre 2 aqui vale o quê? 30, né? 30 minutos. E a pergunta era só essa, quanto tempo? Então, letra E. Não teve nem muito trabalho, né? Se você fosse multiplicar o x aqui dentro e se embaraçar, aí sim. Mas aqui já dá para você observar que eles iam se cancelar, né? Com certeza. Só vou beber aqui uma água. Um minutinho eu volto.
Vou apagar, viu, gente? Vamos lá. Terceira questão. O raio da base de um cone reto mede a metade da altura, sendo o volume desse cone igual a 18π. Determine sua área lateral. Ok. Ele disse que o raio da base ele mede metade da altura. Vamos imaginar aqui a altura, né, ó, e o raio aqui. Para não ficar o raio dividido por 2, né, a gente vai dizer que a altura mede 2R e o raio mede R. Concorda? Melhor, né? Raio R, altura 2R. R, o raio é a metade da altura. Ok. E também, ele disse o quê? Que o volume é 18π. Se bem que dá para aplicar o teorema de Pitágoras, né? Para a gente encontrar aqui a geratriz, ó. Vamos aplicar. Geratriz ao quadrado é igual a 2R ao quadrado. 2R ao quadrado mais R ao quadrado. Vai dar 5R ao quadrado. Passa na raiz, o R ao quadrado sai. Então, a gente vai ficar com a geratriz igual a R raiz de 5. Então, a geratriz é R raiz de 5. Ok. Ele quer saber a área lateral. A área lateral é π, Rzão, né, o raio, vezes a geratriz. Vamos deixar até a fórmula aqui. π vezes raio vezes a geratriz. A área lateral. Ok. A gente não tem nada até agora, mas com o volume, com certeza a gente vai ter. Ó. O volume é 18π. Então, o volume de um cone é π r ao quadrado vezes h dividido por 3. O volume é 18π. Então, vai ficar 18π é igual a π. Presta atenção. R ao quadrado. H é quem? 2R. Né? O dobro do raio. Dividido por 3. Cancela o π com o π. Fiquei com 2R ao cubo igual a 3 vezes 18. 3 vezes 18 dá quanto? 18. 54. Exatamente. 54. Dividido por 2 vai ficar 27. Então, R ao cubo é igual a 27. A raiz cúbica de 27 é 3. Então, o raio mede 3. Ó. Se o raio mede 3, a gente sabe que a geratriz, que é R raiz de 5, vai ficar medindo 3 raiz de 5. Então, a área lateral vai ser π vezes 3 raiz de 5. Troquei a ordem, mas não tem problema. Vezes 3, né? Então, a área lateral, ele não manda substituir π por nada. Então, vai ficar 9 raiz de 5π. E a unidade de medida é metro. Então, metro quadrado. Às vezes ele pode mandar você substituir o π por 3 ou por 3,14. Aí é só você prestar atenção. Mas a resposta aí é essa, beleza?
Dá um minutinho aí para vocês copiarem. E apago. Pode apagar? É só ficar com a câmera ligada aí. Tô só observando, tá com hora, viu? Depois não reclama. Quarto, né? Dona Maria e tal, aí tem um contextozinho. Aí ele quer saber, com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher 20 copinhos pela metade. Para que isso ocorra, Dona Maria deverá. Bom, o volume do copo, pequenininho. Vamos lá, né? A gente tem todas as medidas. Então é fácil calcular. Quarta questão. O volume do copo é a área da base, o raio é 2, né? Então o volume do copo seria π r ao quadrado, no caso 2 ao quadrado é 4, vezes h, que é 4. Então o volume do copo seria de 16 π. Né? Beleza. O volume de 20 copos pela metade, né? No caso, seria multiplicar por 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 é 10, né? Então, o volume de 20, vou botar aqui, ó, 20 copos, 20C, tá? Pela metade, seria 16 π vezes 10, que no caso, 160 π, né? 160 π centímetros cúbicos. Ok. O volume do grandão, né? Se você for encher 20 copos pela metade e vai colocar lá dentro, tem que dar 160. Então, a área da... Peraí. O volume da leiteira, que é o recipiente maior, seria π, o raio é 4, então 4 ao quadrado é 16, vezes 20, né? Porque a altura é 20. Então, o volume da leiteira seria o quê? 320 π centímetros cúbicos. Ó, dá 2 vezes, né? Então, a resposta seria o quê? Letra A, encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior do que o volume de um copo. Morreu a história. Ó, 160, 320, metade. O volume de um copo é 16, é 20 vezes menor do que o volume da leiteira. Então, questãozinha de Enem mesmo, de algum ano aí, só é saber o básico. Eu digo e repito todo ano.
saiba um pouco de cada assunto. Não precisa você ser o fera de todos os assuntos, não. Saiba as formulazinhas, saiba o básico de cada um, que você vai se surpreender com sua nota do Enem em matemática. Pode acreditar no que eu estou falando. Quinta questão. Também questãozinha do Enem. Vou dar um minutinho para vocês copiar essa. Aí eu faço ela aqui mesmo. Vamos lá. Quinta questão. Um vasilhame na forma de um cilindro regular reto, de raio da base 5 centímetros e altura 30. Beleza. Eu removi Alan e Albert, ficar de exemplo. Não liga a câmera, eu não vou ficar pedindo. Suponho que... Tá, aí você leu a questão, que acredito que você tenha lido, né? Então, considerando essas afirmações, qual é o valor da distância H? Tá ali. O cilindro, ele vai ser virado de cabeça para baixo. Não o cilindro, é um recipiente formado por um cilindro com um cone. Então, o volume do cilindro e do cone você pode encontrar. É fácil essa questão, né? Ó, observa, ó, o volume do... O recipiente, ele está ocupado com 625 pi centímetros de álcool. Então, se você for calcular o volume do... Volume 1, eu vou chamar de volume do cone, tá? Área da base vezes H. Né? Pi R ao quadrado vezes H. Então, ficaria pi vezes 25, né? Porque 5 ao quadrado é 25, vezes H, que é 30. Então, o volume do cone seria de 750 pi centímetros cúbicos. Ok. O volume do cilindro, vou chamar de volume 2. O raio é o mesmo, é 5, e a altura é 6. Então, é π r ao quadrado vezes h dividido por 3. Então, o volume do cilindro seria apenas de 50 π. Beleza? Certo. Se o volume do líquido está em 625, significa que tem o quê? 125 para cima, né? Sobrando. Ok? Beleza. O líquido foi virado de cabeça para baixo, o recipiente. Então, 625 pi centímetros cúbicos de álcool, 50 foi para a parte que está o cilindro. Ou o cilindro não, desculpa, o cone. Então, menos 50, né? Menos 50 pi. Então, o volume que está no cilindro é de 575 pi. Né? Invertido de cabeça para baixo. Vou apagar em cima. Então, o valor que está no cilindro é de 575 pi. Aí, você vai observar o seguinte, ó. Se... Tá aqui, eu vou considerar só o cilindro, tá? Ó. Tá aqui o teu cilindro. Quinta. A partezinha desceu para cá, né? Vou fazer, né? Não custa nada. Que tá aqui, ó, é 50 pi. Aí vamos supor que daqui para cá, ó, ele tá com, vamos supor, não, é a realidade, né? Ele tá com volume de 575 pi. Como o raio é 5, eu posso descobrir a altura. Posso não? A altura,
que está o líquido aqui, ó, de 575 pi. Então, é como se o cilindro fosse cortado aqui na metade, ó, até onde ele está cheio. Então, 575 pi é igual a pi R ao quadrado, o raio é 5, vezes H, que eu não sei qual é a nova altura que o líquido está. Então, dá para me cortar o pi com o pi. O 525 passa dividindo o 575. 575 dividido por 25 vai dar 23. Então, vai ficar com a altura igual a 23. Ou seja, o líquido, quando o recipiente foi invertido, ele ficou aqui no cilindro na altura de 23 centímetros. Se ele tem uma altura total de 30 centímetros, e a altura que ele está ocupando é 27, então, obviamente, você vai diminuir 30 de 23, que vai sobrar 7 centímetros de altura para completar o volume do cilindro. Então, a resposta seria a letra B, 7 centímetros. Entenderam aí, gente? Então, vocês podem observar, se vocês já observaram desde o início, que quando aparecem as questões de Enem, elas são muito raciocínio lógico. Você vai precisar de alguma fórmula? Vai. Obviamente, você vai precisar. Você vai precisar saber qual é o volume do cilindro, o volume de um cone, que isso é o básico. É o básico você saber a fórmula. Aí é que você usou o seu raciocínio para poder fazer, ó. Você percebeu que quando você invertiu o recipiente, o líquido desce para o cone, aí você tem que subtrair o volume do cone, o volume do cilindro. Ficou esse, então é só raciocinar, entendeu? Obviamente, com um pouquinho de conhecimento, com o básico de cada assunto. Então, por isso que eu sempre falo. Você tem que saber o básico. Pega aquele assunto ali, esse assunto é difícil, não sei, eu não gosto. Aprenda o básico, por exemplo, números complexos. Aprenda o básico. Aquela trigonometria bruta, aprenda o básico. Não precisa você ser o fera que vai fazer todas as questões do mundo daquele assunto, não, porque não existe isso. Entendeu? Você vai ficar doido, você fica desesperado e sua autoestima vai lá para baixo. Não existe isso, você tem que saber o básico. Sua obrigação é só essa. Ó, lá na página 62, que é a parte, um assuntozinho, né, o MC01, eu não vou nem falar nada, só vou ler aqui, porque vocês já sabem disso aqui, de trás para frente, né? Falando sobre o triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras, né? Não tem nem o que falar, você já sabe. Segunda parte aqui da página 62, fala sobre seno, cosseno e tangente. O seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. E no final ele fala que a tangente é o seno dividido pelo cosseno, que também você já sabe, né? Seno dividido pelo cosseno gera a tangente. Tá? Então é outra forma de você encontrar a tangente. E aqui no finalzinho tem a tabelinha fundamental dos ângulos de 30, 45 e 60, que vocês também enjoaram isso aí, com certeza. E aí, a gente vai aqui para página 66. Olha o assunto da página 66, gente. Ó. Meio livro, só lei dos senos. Lei dos senos. Acredito que vocês lembrem também, mas eu vou fazer um exemplo aqui. É bem simples, né? Pode apagar ou tem alguém copiando? Não? Tá bom. Pode apagar. Beleza. A lei dos senos você usa quando você tem dois triângulos aí. Você quer encontrar a medida de um lado de um outro triângulo, ou você quer encontrar a medida de um ângulo. Por exemplo, eu tenho aqui
esse triângulo aqui com ângulo de 45 e esse lado Ó, gente, tem uma questão aí que ele está igualado com 2R, né? Ele está igualado a 2R por quê? 2R é o diâmetro, né? Então, todo triângulo que você pode aplicar a lei dos senos, ele pode ser inscrito em uma circunferência. Por isso, ele também iguala com 2R. Você pode ter uma questão que ele vai te dar o triângulo inscrito numa circunferência, vai dar a medida do raio de um lado e vai perguntar o ângulo. Ou ele vai te dar um ângulo e perguntar a medida de um lado. E assim vai. Então, esse 2 raios aí é realmente o raio, 2R, é o raio de uma circunferência, tá? Deixa eu botar aqui um exemplozinho de boas. Vou botar 45, 30, 45 e 30. Ó, é muito simples, ó. A divisão é sempre com quem está de frente para o ângulo, tá? Ó, por exemplo, 10 e x aqui, ó. Você quer encontrar o valor de x, você vai pegar x dividido pelo seno do ângulo que está oposto a ele, que no caso é o 30, igual a 10 dividido pelo seno do ângulo que está oposto ao 10, que é o 45. Só isso. Aí daqui todo mundo sabe resolver. Vai substituir o seno e vai encontrar o x, entendeu? Então é bem simples. E a lei dos cossenos, geralmente você usa a lei dos senos quando você tem dois ângulos no triângulo, tá? Ou quando você tem dois lados e um ângulo e quer encontrar o outro. E por aí vai. Então geralmente é assim, dois ângulos. Já na lei dos cossenos você só tem um ângulo. Então, por exemplo, vou botar aqui um triângulo, aqui 30, ó. E aí, eu vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Qual é da fórmula? O A, ele vai ser sempre a medida que está oposto ao ângulo que você tem, tá? No caso aqui eu tenho 30. Então, o meu A vai ser esse lado que está oposto ao 30. Beleza? Só um instante. Ok. Vai ser o lado que está oposto ao 30. Então, ele vai sempre ficar no primeiro membro, tá? Ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Começa como se fosse um teorema de Pitágoras. Aí só tem um acréscimo, né? Ó, menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo. No caso, alfa. No meu caso aqui é 30, tá? Ó, vou botar até alfa também. Beleza? Então, vamos supor agora que eu tenho aqui, ó. Eu quero encontrar a medida desse aqui. Vou botar x, vou botar aqui 2 e aqui 5. E vou botar o ângulo aqui de 30, ó. Só aplicar na fórmula. X ao quadrado. O x está fazendo o papel do meu A, né? Ele está oposto ao ângulo que eu tenho. 2 ao quadrado, 4, mais 5 ao quadrado, 25, menos 2 vezes 5, vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30, 1 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2, desculpa. Raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, que é 1 sobre 2. Aí eu simplifico aqui, ó. Aí aqui é só matemática mesmo, só vai resolver, né? Vai ficar 29 menos 10, raiz de 3. Aí, vai lá, a questão te diz, substitua raiz de 3 por 1,7. Aí você vai lá e substitui. 1,73. E aí vai, beleza? Se ele pedir isso no caso. Mas é bem simples. Vamos supor que ele pediu, né? 1,7. Aí 10 vezes 1,7 é 17. 29 menos 17. Ok, 12. Aí você vai tirar 5 fatorial 12 e por aí vai. Então, é só isso. Aplicar a lei do seno e dos cossenos. Beleza? Bom, por exemplo, na primeira questão, você já tem dois ângulos. Então, você vai aplicar a lei dos senos. Na segunda, você tem um ângulo, tem um lado e tem um raio. Então, você vai aplicar a lei dos senos. E aí vai, você vai analisar e vai aplicar. Então, é muito simples. Então, a atividade
Pra você me entregar que dia é a aula. Amanhã. Ixi. Amanhã. Ó, gente, vamos fazer assim. Você me entrega uma hoje. Eu acho melhor não sei. Eu acho que dá pra corrigir isso aqui em uma aula, porque acho que não dá não. Deixa eu ver bem aqui, só um instante. Você me entrega hoje, dá pra corrigir, porque o assunto é fácil. Dá pra corrigir amanhã na aula de amanhã, que é só uma, né? Página 63 e 64 e página 66 e 67. Só a questão 1 a 5, tá? 66 e 67. Entregar hoje, viu, gente? Que a gente já tem aula amanhã. E aí eu tenho que corrigir amanhã mesmo. Então hoje até 10 horas. Quem puder entregar, tá fazendo aí. Seria bom. Tudo hoje.